Olá, você que tem acompanhado as gravações do nosso canal ou que está chegando aqui pela primeira vez. Reservamos para hoje a discussão do capítulo 7 do volume 1 do Capital, tal como publicado pela Boitempo Editorial. Capítulo este que tem por título geral a taxa do mais valor. Antes de entrarmos precisamente neste capítulo, façamos uma pequena lembrança daquilo que orienta a reflexão de Marx em um pequeno livro que é publicado posteriormente ao Capital e que tem na edição brasileira o título geral de Capítulo 6º inédito do Capital. No capítulo, neste referido livro, que tem por título o capítulo 6º inédito do Capital, Marx vai abrir a discussão afirmando que a produção capitalista é a produção de mais valor. É isto que ele procurará demonstrar a todo momento ao longo deste capítulo 7. Recorremos aqui a esta referência ao capítulo 6º inédito do Capital, uma vez que ela permite tornar mais claro o raciocínio apresentado por Marx neste capítulo 7º do Capital, no qual emergem também várias categorias analíticas fundamentais para o pensamento marxiano e para a compreensão da sociedade capitalista em geral. Nesse sentido, partindo agora do capítulo 7, a primeira afirmação de Marx é a de que o capitalista mobiliza uma determinada quantidade de dinheiro que deve funcionar como capital. Portanto, desde o início do processo, o dinheiro que o capitalista está colocando em funcionamento está atuando como capital. Ou seja, ele está procurando acrescer este dinheiro de tal modo que aquilo que foi investido retorne para o seu bolso sob a forma de investimento X acrescido de um X mais. A este capital, Marx cola a nomenclatura aqui no capítulo 7 de C maiúsculo. Seria o capital total investido pelo capitalista. Este capital, o C maiúsculo, atuará no sentido de permitir que o capitalista extraia, ao final do processo de produção, mais dinheiro, portanto, mais capital, do que aquele que investiu. Portanto, a finalidade da produção capitalista, desde o início, não é a reprodução simples, e sim a reprodução ampliada. Vejamos como Marx coloca inicialmente o problema. Dirá ele, o capital adiantado C maiúsculo gerou no processo de produção um mais valor, ou, em outras palavras, a valorização do valor de capital adiantado C. Apresenta-se, portanto, de início, apresenta-se, portanto, no final, este capital como excedente de valor em relação ao inicialmente despendido. Portanto, aqui Marx está mostrando que, ao final do processo, este C maiúsculo retorna sob a forma de C maiúsculo linha, portanto, capital acrescido. Lembremos que quando Marx fala de valor, está se remetendo não aos trabalhos concretos, específicos, para a realização de um determinado valor de uso, que funcionará, no caso da sociedade capitalista, como mercadoria, e sim trabalho social médio, geleia geral de trabalho, trabalho abstrato. Observemos ainda que, para a realização da produção, o capital já se utiliza de meios de trabalho nos quais já estão incorporados, materializados, determinados quantums de valor, isto é, determinado
quantum de tempo de trabalho social médio. Quando se vai produzir, por exemplo, uma camisa, se utilizará o fio de algodão. Neste fio de algodão já está materializado um determinado quantum de valor, aquele que resultou da transformação do algodão bruto em fiação. Portanto, no fio de algodão já tem um determinado tempo de trabalho social médio. O novo circuito produtivo vai utilizar este valor incorporado e, dentro de um processo de trabalho específico, buscar a realização de um novo valor, de um mais valor, que seria dado pela camisa, pela blusa, pela calça e assim por diante. Portanto, para a realização da produção, o capital já se utiliza de meios de trabalho nos quais já estão incorporados valores, isto é, tempo de trabalho social médio. Estes valores que estão incorporados, por exemplo, o valor que está contido no fio, na linha de algodão, estes valores não mudam no processo de elaboração de uma nova mercadoria. Apenas são transferidos a elas, como Marx analisa demoradamente no capítulo 6 do volume 1 do Capital. E estamos fazendo referência aqui ao capítulo 6 e não ao capítulo 6º inédito. Avançando, Marx observa que o capital C maiúsculo decompõe-se em duas partes. Inicialmente, uma quantia de dinheiro C gasta com meios de produção, este C minúsculo. Uma quantia de dinheiro C gasta com meios de produção. E uma quantia V minúsculo gasta com a força de trabalho. C minúsculo representa a parte do valor transformada em capital constante, ou seja, aquela parte que se desgasta lentamente ao longo de vários ciclos produtivos. E V, a parte transformada em capital variável, ou seja, a força de trabalho que se consome diariamente, semanalmente e mensalmente. Portanto, para Marx, é possível representar a equação sob a forma de C maiúsculo é igual a C minúsculo, portanto, capital constante, mais V minúsculo, portanto, capital variável. Como se trata da produção capitalista e não de uma produção qualquer voltada apenas a produzir valores de uso, ao final da produção se terá necessariamente uma mercadoria cujo valor é maior. Portanto, uma mercadoria na qual estará presente não apenas C mais V, mas também o M. Portanto, ao final, se tem C mais V mais M, onde M representa o mais valor. Ou seja, se tem capital constante, capital variável e mais-valia. Por outras palavras, ao final do processo, se recuperou o valor contido no capital constante, se recuperou o valor contido na força de trabalho e se acrescentou um excedente, sob a forma de mais-valor, que é o V minúsculo. Assim, o capital original C maiúsculo foi transformado em C' maiúsculo. Marx retoma aqui uma questão desenvolvida no capítulo 6º do volume 1º do Capital. E, mais uma vez, lembremos que não é o capítulo 6º inédito, e sim o capítulo 6º do Capital, o capítulo 6 do Capital. Marx vai retomar aqui uma questão desenvolvida no capítulo 6 do volume 1º do Capital, ou seja, que o valor dos produtos, lembrando que somente o trabalho tem a propriedade de incorporar valor, que o valor dos produtos corresponde ao valor dos elementos consumidos em sua produção, ou seja, do quanto de meios de trabalho e de força de trabalho utilizados, ou seja, no valor do produto serão repostos não apenas parte do valor, parte ou a totalidade do valor que serviu de meio de produção, como também o valor da força de trabalho sob a forma de salário. Destaca ainda que não se pode esquecer
que a parte do capital constante investido, que é constituída de meios de trabalho, transfere, em geral, apenas uma porção de seu valor ao produto, ao passo que outra porção é conservada em sua antiga forma de existência. Ou seja, uma ferramenta, por exemplo, utilizada, ela pode ser empregada durante vários outros processos produtivos posteriores. Isto quer dizer que o valor contido na ferramenta não se desgasta de uma única vez, ele se desgasta progressivamente. Portanto, se utilizou aquela ferramenta para realizar a produção. Esta ferramenta sofreu um certo desgaste, portanto, uma parte do seu valor foi desgastada, mas o restante do valor contido na ferramenta ainda se mantém para ser utilizado em outros circuitos produtivos. Daí, Marx destacar que não se pode esquecer que a parte do capital constante investido, que é constituída de meios de trabalho, transfere, em geral, apenas uma porção de seu valor ao produto novo, ao passo que outra porção é conservada em sua antiga forma de existência, ou seja, aquele valor que ainda está presente na ferramenta, que pode ser reutilizada. Uma máquina, por exemplo, de valor X, se desgasta lentamente. Portanto, a cada ciclo produtivo, somente uma parte de seu valor é incorporada ao uso, uma parte do valor é incorporada ao novo produto ou aos novos produtos. O uso contínuo da máquina vai desvalorizando progressivamente aquela máquina, vai desgastando progressivamente o seu valor ou valor contido naquela máquina, até o ponto em que aquela máquina tendencialmente transferirá todo o seu valor para os novos produtos que foram realizados. Marx observa que por capital constante, ou seja, o capital adiantado, dispendido para a produção do novo valor, entendemos sempre, salvo exceções evidentes, o valor dos meios de produção consumidos na produção. O valor do capital constante apenas reaparece no produto, ou seja, progressivamente, o valor contido no capital constante, numa ferramenta ou numa máquina, vai sendo transferido para um novo produto. É uma discussão que Marx faz exaustivamente no capítulo 6 do volume 1 do Capital. Por capital constante, adiantado para a produção de valor, entendemos sempre, salvo exceções evidentes, o valor dos meios de produção consumidos na produção. O valor do capital constante apenas reaparece no produto, uma vez que parte dele é usado para a realização de um novo produto, portanto, de uma nova mercadoria, de um novo valor de uso. Como se trata da produção de mais valor, fica evidente, portanto, que o produto de valor criado no processo, ou seja, a mercadoria resultante do processo produtivo, é diferente do valor do produto que resulta do processo. Ou seja, ao final, se tem um valor maior do que aquele valor que foi consumido para produzir a mercadoria. Ou seja, no início do processo, existe o uso de X quantidade de valor já existente. E como a finalidade da produção é o acréscimo do valor, ao final se tem X mais delta X, ou seja, valor acrescido e, portanto, superior ao inicialmente utilizado. Empregamos aqui o delta X porque é uma expressãozinha que Marx também usa para refletir sobre a mais-valia no capítulo 6º inédito do Capital. Caso a produção se utilizasse apenas dos recursos imediatos fornecidos pela natureza, não haveria transferência nenhum de valor, uma vez que estes recursos não resultaram anteriormente da ação do trabalho humano. Lembremos que, para Marx, somente o trabalho incorpora valor. Portanto, um material pego em bruto na natureza para ser utilizado no processo produtivo, ele não contém valor. Pegarmos uma conchinha na praia e transformá-la em um enfeite, ela vai acrescentar valor no processo de trabalho de transformação da conchinha em
em enfeite, mas a conchinha em si não tem valor nenhum, uma vez que está ali na natureza. É isso que Marx está procurando indicar. Daí Marx afirmar, se existisse algum ramo da indústria em que o capitalista não empregasse nenhum meio de produção produzido, nem matéria-prima, nem matérias auxiliares, nem instrumentos de trabalho, mas tão somente matérias-primas pré-existentes na natureza e mais força de trabalho, não haveria nenhuma parte do valor constante a ser transferida ao produto. Ou seja, o que vai acrescentar o novo valor é o trabalho que vai manusear com aqueles bens fornecidos pela natureza, com aqueles produtos fornecidos pela natureza, mas que não contêm em si valor. Outra observação feita por Marx é a de que, se a força de trabalho, cujo valor é adiantado pelo capitalista, ou seja, dispendido pelo capitalista, na medida em que ele contrata o trabalhador, se a força de trabalho, cujo valor é adiantado pelo capitalista na forma de capital variável, não produzisse mais do que um equivalente, ou seja, não produzisse valor excedente, o C linha, então, portanto, o capital adiantado não teria se valorizado. O C linha não se realizaria e aquele capital adiantado não teria se valorizado, uma vez que não deu origem ao C linha, ao mais valor. Afinal, dirá Marx, o mais valor é uma mera consequência de uma mudança do valor de V. Portanto, o mais valor é resultante da capacidade que a força de trabalho tem de incorporar trabalho excedente. O mais valor é uma mera consequência de uma mudança do valor de V, a parte do capital transformada em força de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que o mais valor é a resultante da capacidade contida na força de trabalho de produzir não apenas o quantum de valor para a sobrevivência do trabalhador, que se expressa sob a forma de salário, mas também o excedente, que se traduz no mais valor, portanto, tempo de trabalho social não pago, tempo de trabalho excedente não pago. Para Marx, a parte do capital adiantada na compra da força de trabalho é uma quantidade determinada de trabalho objetivado, ou seja, o capitalista contrata a força de trabalho para que ele realize uma determinada quantidade de trabalho, para que ele produza uma determinada quantidade de mercadorias. A parte do capital adiantada na compra da força de trabalho é uma quantidade determinada de trabalho objetivado, portanto, uma grandeza constante de valor, como o valor da força de trabalho comprada. Grandeza constante, uma vez que as condições básicas de existência do trabalhador não variam de um dia para o outro, e muito menos de um mês para o outro. Elas variam lentamente ao longo do tempo. Traduzindo, portanto, em outras palavras, ao comprar a força de trabalho, o capitalista tem ciência de que uma parte da jornada será destinada a produzir as condições necessárias para a reprodução da força de trabalho, que para o trabalhador se apresenta esta força de trabalho sob a forma de salário. Daí a afirmação de Marx de que a força de trabalho é igual a determinada quantidade de trabalho objetivado, materializado, ou seja, a força de trabalho corresponde ao quantum de valor que o trabalhador produziu em um determinado conjunto de horas e que vai ser traduzido sob a forma monetária de salário. Grandeza constante, é bom lembrar também, mais uma vez, no sentido de que as condições necessárias para a reprodução da força de trabalho, em geral, mudam muito lentamente. De um mês a outro, por exemplo, não mudam as condições básicas para a produção e reprodução da força de trabalho. Para Marx, no processo de produção, o equivalente em dinheiro da força de trabalho computadas pelo capital,
é ocupado, na prática, pela força de trabalho em ação. Portanto, o capitalista firma um contrato com o trabalhador e, neste contrato, o trabalhador se dispõe a trabalhar 12 horas. Só que destas 12 horas, ele necessita apenas de 6 para repor, gerar o quantum de valor equivalente às suas necessidades cotidianas. Portanto, no processo de produção, o equivalente em dinheiro da força de trabalho computadas pelo capital é ocupado na prática pela força de trabalho em ação, de tal modo que o trabalho morto, ou seja, o valor já incorporado nos meios de produção, é substituído pelo trabalho vivo, ou seja, pela força de trabalho em ação. E uma grandeza imóvel e constante cede lugar a uma grandeza fluida e variável. Grandeza imóvel e constante, uma vez que o valor contido nos meios de produção não podem ser alterados, eles apenas serão repostos no novo momento de produção. E grandeza fluida e variável, na medida em que esta força de trabalho é capaz de produzir não apenas o valor correspondente às suas necessidades de reprodução diária, produção e reprodução diária, como também um excedente que vai ser apropriado pelo capitalista. Portanto, aqui Marx está retornando mais uma vez à ideia de que os meios de produção, ao serem utilizados em um novo circuito de produção, não mudam o seu valor, apenas transferem parte de seu valor para um novo produto. Discussão essa, lembremos mais uma vez, feita exaustivamente no capítulo 6. O resultado é a reprodução de V, ou seja, do capital variável. O resultado é a reprodução de V, portanto, a transferência do valor anteriormente já presente nos meios de produção, mais o incremento de V, o surgimento de um produto com valor acrescido. Aqui, Marx está colocando, reformulando aqui, que ele está se referindo ao capital variável. Portanto, no processo de trabalho, se tem a transferência do valor anteriormente já presente dos meios de produção. Ou seja, aquilo que é necessário é a sobrevivência do trabalhador. E o incremento de V sob a forma de mais-valia. Portanto, o trabalhador produz não apenas o necessário para si, mas também aquilo que é desejado pelo capitalista, ser apropriado pelo capitalista. Do ponto de vista da produção capitalista, esse ciclo inteiro é o movimento espontâneo do valor originalmente constante, transformado em força de trabalho. Ou seja, para o capital, a força de trabalho é o motor da geração do novo valor. É importante observar, contudo, que Marx não está fazendo referência a um processo de trabalho qualquer. Marx está procurando compreender aquele processo de trabalho no qual o trabalho se explicita sob a forma de trabalho produtivo, ou seja, trabalho útil para o capital. Portanto, não se trata de qualquer processo de trabalho ou de qualquer uso da força de trabalho. Para que o processo de trabalho funcione como processo de acumulação do capital, ou, como diz Marx, para que o capital variável funcione, o capital constante tem de ser adiantado nas proporções devidas, de acordo com o caráter técnico determinado do processo de trabalho. Por outras palavras, não adianta o capitalista contratar o trabalhador se não der para o trabalhador, não fornecer para o trabalhador os instrumentos necessários sobre o qual operar o trabalho nas matérias-primas ou nos meios de produção que ele vai procurar transformar, por exemplo, o fio em camisa, em calça e por aí vai. Portanto, o trabalhador precisa ter também a quantidade de matérias-primas, de meios de trabalho e de ferramentas para realizar aquela produção, tal como o capitalista assim o deseja. Daí que para que o capital variável funcione, o capital constante tem de ser adiantado nas proporções devidas, de acordo com o caráter técnico determinado do processo de trabalho. Para valorizar uma parte do capital por meio de sua transformação
em força de trabalho, outra parte do capital tem de ser transformada em meios de produção, que é o capital constante, que vai ser utilizado pelo capital variável para gerar uma produção da qual o capitalista vai extrair o mais valor. Assim, no que concerne ao processo de trabalho visando a acumulação de valor, os meios de produção, estas formas materiais, isto é, estas formas de expressão do capital constante, devem fornecer a matéria em que se deve fixar a força fluida, criadora de valor, ou seja, o trabalho vivo, a força de trabalho. Não é possível realizar a produção capitalista se o trabalhador não contar com os meios necessários para que aquela produção nos moldes capitalistas seja realizada. A natureza dessa matéria, dirá Marx, é indiferente se for algodão ou ferro. Também o valor dessa matéria é indiferente. Ela tem apenas de existir em volume suficiente para absorver a quantidade de trabalho a ser despendido durante o processo de produção. Dado esse volume, seu valor pode aumentar ou diminuir, ou ela pode não ter valor, como a terra e o mar, e isso não afetará em nada o processo de criação e de mudança do valor. Com relação a esta questão da adequação dos meios de trabalho à força de trabalho, fica aqui a recomendação ou a indicação para que se leia o capítulo 5, Processo de Trabalho, Processo de Valorização, e o capítulo 11, da Cooperação, ambos no volume 1 do Capital, capítulo 5 e capítulo 11. A proporção em que se valorizou o capital, prossegue Marx, ou seja, a proporção em que a força de trabalho acrescentou valor, é determinada pela relação entre o mais-valor, o trabalho excedente, e o capital variável, o custo de reprodução da força de trabalho, sendo, portanto, podendo ser expressa na expressão M sobre V, mais-valia sobre capital variável. A essa valorização proporcional do capital variável, ou grandeza proporcional do mais-valor, denomino taxa de mais-valor. Valorização proporcional do capital variável, uma vez que o valor da força de trabalho pode ser maior ou ser menor. E a grandeza proporcional de mais-valor, uma vez que a extração de mais-valor pode ser maior ou pode ser também menor. Mas a esta relação que há de M sobre V, Marx denomina taxa de mais-valor. Sabemos, reafirma Marx à luz dos capítulos anteriores já desenvolvidos no Capital. Sabemos que o trabalhador, durante uma parte do processo de trabalho, produz apenas o valor da sua força de trabalho, isto é, o valor dos meios necessários à sua subsistência. Produzindo sob condições baseadas na divisão social do trabalho, ele produz seus meios de subsistência, na forma de uma mercadoria particular, um valor igual ao valor de seus meios de subsistência, ou ao dinheiro com o qual ele os compra, portanto, o salário. A parte de sua jornada de trabalho que ele precisa para isso pode ser maior ou menor, a depender do valor de seus meios de subsistência diários, médios, ou, o que é o mesmo, do tempo médio de trabalho diário requerido para a sua produção, ou seja, para a produção desta força de trabalho. Mesmo se não trabalhasse para o capitalista, Marx vai observar que não é possível eliminar o tempo de trabalho necessário. Se não trabalhasse para o capitalista, mas para si mesmo, continuaria a dedicar, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, a mesma média diária de horas de sua jornada à produção do valor de sua força de trabalho. E, desse modo, à obtenção dos meios de subsistência necessários à sua manutenção ou reprodução contínua. Portanto, o trabalhador na vida cotidiana não conseguirá ficar totalmente livre do trabalho. Isso é interessante, uma vez que na ideologia alemã, Marx e Engels já observam que na sociedade comunista, dada a cota de contribuição cotidiana de cada um,
portanto, o tempo de trabalho necessário a ser utilizado de cada um, o homem estará livre para pescar de manhã, filosofar à tarde, fazer poesia de madrugada. Ou seja, é impossível romper com o reino da necessidade. Mas, como na parte de sua jornada de trabalho, na qual produz o valor diário da sua existência, o trabalhador produz apenas um equivalente de valor já pago pelo capitalista e, desse modo, apenas repõe, por meio do novo valor criado, o valor do capital variável adiantado, essa produção de valor aparece como mera reprodução, ou seja, o que o trabalhador recebe é o mínimo para continuar vivo durante 24 horas e voltar à sua relação de assalariamento. A isso, Marx denomina tempo de trabalho necessário, ou seja, aquele tempo que o trabalhador necessita para criar as condições da sua reprodução da força de trabalho, Marx designa tempo de trabalho necessário, ou seja, a parte da jornada de trabalho em que se dá essa reprodução. E trabalho necessário, o trabalho despendido durante esse tempo. Trabalho necessário, uma vez que dentro de um determinado tempo, o trabalhador necessariamente tem que gerar um determinado quantum de valor. E é necessário ao trabalhador, diz Marx, porquanto é independente da forma social de seu trabalho. E é necessário ao capital e seu mundo, porquanto a existência contínua do trabalhador forma sua base. O segundo período do processo de trabalho, ou seja, as outras 6 horas da jornada de 12, o segundo período do processo de trabalho, aquele em que o trabalhador trabalha, além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de trabalho, porém, não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais valor, que para o capitalista é apropriado de maneira privada. A essa parte da jornada de trabalho excedente, a esta parte da jornada de trabalho apropriada pelo capitalista, Marx denomina tempo de trabalho excedente, e ao trabalho nela despendido denomina mais trabalho. Para Marx, do mesmo modo como, para a compreensão do valor em geral, é indispensável entendê-lo como um mero coágulo, portanto, materialização, incorporação de tempo de trabalho, portanto, trabalho objetivado, é igualmente indispensável para a compreensão do mais-valor entendê-lo como um mero coágulo, ou seja, materialização, incorporação de tempo de trabalho excedente, como simples mais trabalho objetivado, materializado. Marx entenderá ainda que o que diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por exemplo, a sociedade da escravatura em relação àquela do trabalho assalariado, é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído do produtor imediato, do trabalhador. E aqui ele está se remetendo à maneira como se dá a extração do valor nas estruturas de classe, nas sociedades onde domina a exploração de uma classe sobre a outra. Para Marx, como o valor do capital variável é igual ao valor da força de trabalho que ele é capaz de realizar, ou comprada por ele, pelo capitalista, e o valor dessa força de trabalho determina a parte necessária da jornada de trabalho, enquanto mais valor, por outro lado, é determinado pela parte excedente da jornada de trabalho, concluímos que o mais valor está para o capital variável, ou seja, para o trabalhador assalariado, como o mais trabalho, portanto excedente, está para o trabalho necessário, aquele que é preciso para gerar o valor. Ou, em outras palavras, que a taxa de mais valor, M sobre V, é igual mais trabalho sobre trabalho necessário. Portanto, a taxa de mais valor é dada pela relação da mais-valia e capital variável, e trabalho assalariado.
Ambas as proporções expressam a mesma relação de modo diferente. Uma na forma de trabalho objetivado, materializado. A outra na forma de trabalho fluido, valor acrescido. A taxa de mais-valor é, assim, a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital, ou do trabalhador pelo capitalista. Para Marx, a taxa de mais-valor, ou seja, o M sobre V, nos mostra com exatidão, por meio de sua convertibilidade em mais trabalho, trabalho da proporção trabalho mais trabalho e trabalho necessário, sua convertibilidade, a relação mútua entre as duas partes da jornada de trabalho. Retomando aqui, a taxa de mais-valor, M sobre V, nos mostra com exatidão, por meio de sua convertibilidade em mais trabalho, trabalho necessário, a relação mútua entre as duas partes da jornada de trabalho. Marx aqui está indicando o seguinte: não há mais trabalho, não existe mais valor sem a exploração da força de trabalho. E a exploração da força de trabalho só pode existir se o capital contratar o trabalhador para produzir mais valor. Portanto, formam uma unidade. O trabalhador trabalha metade da jornada para si e a outra metade para o capitalista. Mas não se trata de processos independentes, e sim de processos interligados. Para Marx, o método de cálculo da taxa de mais-valor pode, portanto, ser resumido da seguinte forma, e peguemos aqui a passagem na sua integralidade de Marx. Tomamos o valor total do produto e igualamos a zero o capital constante que meramente reaparece nesse produto. Ou seja, aqui ele está levando em consideração o desgaste do capital constante. A soma de valor restante é o único produto do valor efetivamente criado no processo de produção da mercadoria. Portanto, por exemplo, se uma mercadoria tem um valor X, R$100. Estando dado o mais valor, temos então de deduzi-lo desse produto de valor, a fim de encontrarmos o capital variável. Se o mais valor é 50, debitado de 100, teremos que 50 representa parte da força de trabalho. Se, ao contrário, dispomos deste último, ou seja, do capital variável, os R$50, temos então de encontrar o mais valor. Se ambos estão dados, basta realizar a operação final, isto é, o cálculo da relação do mais-valor, trabalho excedente, com o capital variável, ou seja, com a força de trabalho do trabalhador. Marx conclui este capítulo com algumas observações bastante gerais. Ele vai discutir, ele vai dar exemplificações de toda esta parte teórica que ele levantou anteriormente, vai abrir também uma polêmica com Sênior, mas estes dois momentos do texto não estamos resgatando aqui. Vamos resgatar as conclusões a que Marx chega. A taxa de mais-valor é determinada por sua relação com o componente variável do capital, portanto, a relação M sobre V. A grandeza do mais-produto é determinada por sua relação não com o resto do produto total, mas com a parte do produto em que está incorporado o trabalho necessário. Terceiro momento, terceira argumentação, como a produção de mais valor é o objetivo determinante da produção capitalista, o que mede o grau de riqueza não é a grandeza absoluta do produto, que é realizado na jornada de trabalho, mas a grandeza relativa do mais produto, ou seja, se esta mais-valia é maior ou menor. E, por fim, a soma do trabalho necessário e do mais trabalho, isto é, dos períodos em que o trabalhador produz o valor da reposição da sua força de trabalho, 6 horas, e o mais valor, as outras 6 horas, constitui a grandeza absoluta de seu tempo de trabalho. Ou seja, produziu uma determinada quantidade de valores em 12 horas. Isto é, produziu esta quantidade de valores
dentro de uma determinada jornada de trabalho, aquilo que Marx está chamando aqui na expressão inglesa working day. Com estes elementos, Marx encerra esta discussão do capítulo 7, no qual ele procurou discutir a taxa de mais-valia. Lembremos que este capítulo ele tem 3 partes. Esta primeira, na qual Marx coloca os lineamentos gerais para a compreensão da taxa da mais-valia, um item no qual ele vai exemplificar estes elementos teóricos que está apresentando, e um terceiro item no qual está discutindo a questão de sênior, mas estas partes 2, 3, e a conclusão mais geral de Marx nós não estamos resgatando aqui, não resgatamos aqui na exposição que fizemos hoje, ok? Bom, espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais continuar melhorando o nosso trabalho e contribuindo com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores, porque é a eles que este trabalho está efetivamente voltado. Trazê-los para a discussão destes textos, que muitas vezes desapareceram do âmbito acadêmico por serem considerados arcaicos, desnecessários, isto quando não se coloca, mesmo no latão do lixo, a questão do trabalho produtivo e improdutivo e a geração do mais valor. Até uma próxima.